Desde o início da humanidade, o medo sempre acompanhou a vida do ser humano. Seja o medo do escuro, o medo da morte, medo do que não pode ser explicado, medo da solidão, medo do desconhecido, né? Mas em que momento esse medo deixou de ser tratado apenas como instinto humano e passou a ser contado como histórias? Hoje, no Terror Subliminar, nós vamos voltar ao tempo para entender a origem do gênero do terror. Eu sou o Guilherme e seja muito bem-vindo ao canal. Bom, para começo de conversa, o terror não nasceu como entretenimento. Ele nasceu como instinto de sobrevivência. Antes de existir filmes ou livros sobre o tema, já existia o terror. E ele era tratado como um mecanismo de sobrevivência. Os nossos ancestrais, eles temiam a escuridão, porque nela se escondiam predadores e eles também temiam sons desconhecidos. Eles também tinham medo da morte porque eles não sabiam o que vinham depois. Então o cérebro humano ele sempre criava ameaças quando não entendia algo, né? E antes dos monstros, o terror era puro instinto. Quer dizer, quando ele tinha essa relação dele mesmo com o seu meio, com o seu semelhante, ele passou a experienciar, a ter novos conceitos da sua vida, da sua existência, e aquilo que ele não entendia, ele colocava como algo sobrenatural, algo que foge da lógica humana. E o verdadeiro terror está ligado a isso, ao medo, né? Ao medo do desconhecido. Então eu olhava à sua volta e sentia todo esse pavor. Então a gente já parte daí, essa questão do terror, né? O terror ele nasce com o medo, né? E o medo, a gente sabe muito bem, né? Daquele frio na espinha, aquele gelo, a gente não sabe o que pensar necessariamente. E ele serve como um alerta, né? Como uma proteção, né? Esse é o lado que servia para proteger nossos ancestrais dessas ameaças, seja elas reais ou até imaginárias, né? Que por ser imaginárias, talvez se tornava algo real, né? Algo até pior, porque aquilo que ele vê, ele podia ter noção e se proteger de uma maneira mais rápida, né? De uma maneira mais lógica, mas e aquilo que ele não via, né? Aquela coisa que era invisível, né? Então ele temia o invisível também, né? A morte, né? Ligada a esse invisível, porque era algo que ele não sabia o que ia acontecer. Antes mesmo do surgimento da escrita, o ser humano ele sempre criou histórias, né? E claro, ele fazia isso de maneira oral, boca a boca, né? Passando de geração em geração. Aí surgiam mitos, lendas, para explicar tragédias, né? Doenças, fenômenos naturais. Aqueles espíritos que assombravam florestas, demônios que puniam pecadores, tipo isso, né? Deuses que observavam e julgavam, até algo que faz lembrar aquela questão do vigiar e punir, né? E essas histórias, elas não eram contadas para simplesmente divertir as pessoas, mas sim para alertar, para controlar, assustar, né? Quer dizer, o terror nasce quando o homem tenta dar o rosto ao medo. E, claro, essa questão cultural de passar história para o outro, e para o outro, e para o outro, foi se criando no imaginário para o que a gente viria a chamar de religião. As primeiras civilizações, em especial os sumérios, eles inclusive foram os responsáveis pela escrita, pelo surgimento da escrita. Eles tinham uma religião bem organizada que tratava justamente dessas questões, desses temas, desses medos, né? Tinham entidades, tinham deuses, deuses maléficos, deuses benéficos, deuses que puniam, deuses que castigavam, né? Quer dizer, ele colocava essa questão do submundo, essa questão do ser julgado, né, de andar na linha. Claro, isso também é uma questão criada pelo próprio ser humano, né? A partir daí surge hierarquias, surge divisão social né, entre as pessoas e, consequentemente, outras religiões, o conceito de demônios, né, aquele medo do castigo eterno, né, o terror espiritual, o terror religioso. Aí, com o passar do tempo, vem aquele conceito de inferno, de demônios, de possessão, medo, pecado, punição eterna. Quer dizer, o terror ele vira uma ferramenta de controle social. E o invisível ele fica com uma ameaça constante, né? É como se o medo do que não se vê sempre fosse mais poderoso. E nesse contexto religioso ele sempre é. Foi só séculos depois que o terror começou a ganhar forma como gênero, né? No século XVIII surge a literatura gótica. E aí a gente vê histórias ambientadas em castelos, cemitérios, ruínas, mansões. Quer dizer, a gente passa a ver na escrita desses contos, né?
A sociedade muda, o tempo muda, o espírito de época muda. E, claro, a literatura surge e as pessoas começam a colocar em histórias, em romances, questões que sempre perturbaram a mente humana, como a loucura, a culpa, a ciência proibida, a questão da mente, a obsessão, a morte, a questão da vaidade, do orgulho. Quer dizer, aqui o terror ele deixa de ser apenas medo e se torna uma história literária, né? Uma história que pode ser registrada, e esse registro tem algo bem mais familiar com o ser humano, algo que está sempre ligado ao seu cotidiano, algo que está bem mais perto dele. Quer dizer, não é uma coisa tão longínqua, né? Tão abstrata como era antes, né? Ela é uma coisa complexa, mas esse complexo que faz parte do cotidiano humano, que é uma coisa mais acessível, uma coisa mais discutida na sociedade. E aqui eu cito alguns autores clássicos da literatura gótica, como Bram Stoker, que escreveu Drácula, a Mary Shelley, que escreveu Frankenstein, e o Edgar Allan Poe, cheio de contos góticos, né? Cheio de histórias macabras, né? Que fazem parte do cotidiano aí, que faziam parte, que trazia uma questão bem histórica da época que eles viviam, né? Em especial o corvo dele, né? E aqui o medo ele deixa de ser apenas externo, né? Quer dizer, ele passa a existir dentro da mente humana. O terror passa a questionar, né? Até onde a ciência pode ir, né? Até onde ela chega, né? Quer dizer, até onde chega a obsessão do ser humano, né? Que no caso do Frankenstein, como a gente viu aqui, né? Nosso querido Frankenstein, ele é uma criatura, né? Abusada, né? Pelo seu criador. O seu criador abusa, né? Passa dos limites, né? Quer dizer, quem é o verdadeiro monstro? É o monstro que a gente tem aqui, né? Que é chamado de monstro, ou o criador dele, né? O próprio ser humano, né? Porque isso aqui não é uma criatura humana, né? Ele é feito de humanos, restos humanos, né? Mas não é humano, né? No sentido verdadeiro de alma da palavra, né? A literatura gótica escrita deixa esse questionamento, né? O que acontece quando a gente cruza certos limites, né? E o Frankenstein ele traz muito disso. Não só o Frankenstein, né? Mas outros romances também. Com o surgimento do cinema no final do século XIX, mais especificamente em 1895, o terror ganha forma, som e imagem, né? Filmes como Nosferatu transformam o medo em algo visual. E nesse contexto a gente tem, claro, o cinema mudo, a questão do expressionismo alemão, né? Filmes que mostram uma certa agonia, né? Aquela coisa exagerada, as formas exageradas, né? Coisas que trazem elementos que vêm para mostrar a questão da mente humana, né? Algo que traz um trauma, um desconforto, algo que foge do casual, mas algo que está ligado intimamente ao ser humano, a questão mental do ser humano, né? E dentro dessa questão dos filmes dessa época, a gente tem uma evolução do terror visual, né? A gente vê essas sombras, essas distorções, os exageros visuais. A gente vê a questão do terror ligada no cinema, olha que louco, da arte do cinema com o terror, para ilustrar, para explicar o espírito que as pessoas viviam naquela época, que era espírito de angústia, de crises ligadas às guerras, né? A gente tem uma Primeira Guerra Mundial, tanto é que o Nosferatu e o Dr. Caligari, né? Eles vêm depois do fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918. Em 20 já vem o gabinete do Dr. Caligari e em 22 o Nosferatu, né? Quer dizer, o terror, nesse sentido, nos primórdios do cinema, da sétima arte, ele vem para trazer um reflexo da sociedade. Quer dizer, ele vem para dizer que os verdadeiros monstros são os seres humanos, né? E isso molda a questão da ilustração do terror, né? Do monstro de cada época, né? Quer dizer, o terror ele não tem que necessariamente falar apenas de monstros, né? Nesse sentido figurativo. Mas ele fala sempre da gente também, né? Ele traz as nossas misérias, os nossos problemas, os nossos demônios interiores. Quer dizer, a provocação da arte, do terror e da sétima arte é mostrar que o verdadeiro terror são essas questões que nos afligem. Até os dias de hoje, o terror continua evoluindo. E o medo ele já não vem mais apenas do sobrenatural. A gente tem o medo da mente, da solidão, da nossa própria realidade, né? Quer dizer, o terror ele acompanha o tempo que a gente vive, né? A gente tem a questão dos medos modernos, que de certos séculos para cá sempre foi acontecendo, em especial com o advento da Revolução Industrial, né? Isso conta muito. A gente tem a questão da ciência, a ciência usada para o mal. A gente tem a questão da mente, a questão do medo da própria humanidade, né?
a questão corporal, psicológica, existencial do medo, também aquela questão da gente se sentir preso quanto ao tempo, a gente sentir que a gente está sendo aprisionado, né, por algo, a gente sentir que a gente não tem controle das nossas vidas, a gente sentir também que a gente vive em um caos sem cessar, um caos sem fim, e isso traz uma angústia pra gente, né? Isso traz um desconforto. Então a gente encontra subterfúgios, ironicamente, para aliviar essas tensões, né? E o engraçado é que a gente encontra no próprio terror esse alívio, esse refúgio, né? Quer dizer, talvez o verdadeiro terror ele nunca tenha mudado, né? Ele apenas trocou de forma, né? Ele se apresentou com uma outra roupagem, né? O terror nasceu com o ser humano, e enquanto tiver medo, ele nunca vai desaparecer. O terror muda com o tempo, mas o medo nunca muda. Enquanto o ser humano existir, o terror vai continuar existindo também. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva aí no Terror Subliminar. Porque aqui o medo não grita, mas ele sussurra.